Jesus no Getsêmani. Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 42. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para continuarmos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 14, agora no verso 32. Jesus no Getsêmani. E essa história está registrada também no livro de Mateus e no livro de Lucas. Inclusive, eu fiz esse estudo no livro de Lucas, tá? Então, só dá uma passadinha lá e você vai ver. E para você que está chegando agora, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegado, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então, observa que Jesus, no Monte das Oliveiras, agora em um lugar chamado Getsêmani, o Senhor se afasta um pouquinho dos seus apóstolos para ir orar. O significado da palavra Getsêmani, lugar de prensa, lugar onde o Senhor foi orar, lugar onde Jesus vai derramar suas lágrimas diante de Deus. Então, ele pede para que seus apóstolos fiquem ali assentados, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Tem momentos na vida da gente, dependendo da situação, tudo que a gente quer isso aqui é orar. Incrível que a gente quer orar sozinho, porque só o Senhor vai entender o tamanho da dor, da lágrima, da profundidade daquilo que a gente vai falar com Ele, As pessoas às vezes estão nos acompanhando, vendo a nossa luta, o nosso sofrimento, intercede, às vezes até chora com a gente, mas há momentos que a gente só quer o Senhor para nos ouvir. E isso foi exatamente o que Jesus fez, No momento da sua angústia, no momento de medo, no momento de temor, Jesus se afasta dos seus companheiros, seus seguidores, seus apóstolos, para orar sozinho com o Senhor. 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então você vê aqui o que eu havia falado, O Senhor estava profundamente, emocionalmente angustiado e com pavor. Sentiu-se tomado, porque o que ia acontecer com ele depois daqui, gente, é muito angustiante. É muita coisa, é muito sofrimento para uma pessoa que não merecia, E a gente diz, mas o Senhor, ele tinha tudo sob controle, mas não tirava dele a emoção de sentir pavor e de sentir angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Isso é o Senhor falando com seus apóstolos, Então o Senhor está muito triste. O ministério de Jesus foi marcado por muita perseguição, acusações falsas. Foi marcado por traição, rejeição, expulsão. Então não foi fácil o ministério de Jesus, nunca foi fácil, Então aqui é os últimos momentos do Senhor aqui em terra e ainda, nessa situação. Então quando diz que ele é um servo sofredor, é exatamente isso que nós estamos vendo. E adiantando-se um pouco, verso 35, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Só para você perceber como não estava fácil. Eu imagino o mundo espiritual agora. Como era que não estava o cenário do mundo espiritual? Como é que não estava a região de Israel, de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, no mundo espiritual? As hortes satânicas em um só lugar para presenciar de perto os acontecimentos com o Filho de Deus. A opressão maligna que estava sobre Israel, a opressão maligna que estava sobre o templo, que estava sobre o Monte das Oliveiras, que estava em Getsêmani. A opressão estava tão grande que o próprio mestre sentiu essa opressão, Porque ele mesmo diz, sentiu-se tomado de pavor e de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. E no 35, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. Então, nesse momento aqui que a gente está lendo, que a gente está passando, a gente sente aquela angústia. Eu mesmo sinto isso, Imagine eles que estavam naquele lugar, que estavam passando por isso, que estavam vivenciando isso. Versículo 36, e dizia, quem? Jesus. E dizia Jesus: Aba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice.
Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui Jesus reconhece o poderio de Deus. Ele reconhece que se Deus quisesse aquele cálice, ele não beberia. Ele não beberia desse cálice, porque ele diz, tudo é possível a ti. Tudo. Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Então, se Deus quisesse, ele poderia tirar esse cálice, tirar esse sofrimento de Jesus. Ele poderia, sim, ele pode fazer todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Porém, quis Deus que fosse exatamente dessa forma. E Jesus, como um servo obediente, como um filho obediente, ele diz, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Né? Então, ele deixa a vontade de Deus prevalecer. Ele deixa que Deus resolva as coisas como ele quer. Porque ele confia e ele sabe que os propósitos de Deus, a vontade de Deus é perfeita. Né? E então você vê aqui que ele obedeceu até o momento, até todo momento Jesus obedeceu. E o que mais ia entristecer Jesus não era o fato que ele ia ser chicoteado, ele ia ser humilhado e ele ia ver as acusações falsas. Não. A tristeza maior de Jesus será um pouco da separação entre ele e Deus. Esse era o cálice que Jesus não queria tomar. É se ver longe, nem que fosse por alguns pequenos momentos do seu pai. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, é engraçado, todos dormiam, mas Jesus chamou a atenção exatamente daquele que Jesus sabia o que estava prestes a fazer, né? De Pedro, Simão Pedro. Então, Jesus alerta eles, vocês no momento de estar orando, estão dormindo. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Ou seja, não confie em vocês, não confie na carne de vocês, porque vocês podem estar prontos em espírito, porém a carne ela é fraca, né? Então foi um alerta que Jesus deixou aqui para eles, mas eu imagino como havia falado, a opressão maligna que estava sobre esses apóstolos, o peso espiritual que estava sobre eles. Se Jesus estava sentindo, imagine eles que eram seres humanos e carne fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando-se, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhe, ainda dorme? E respondeu, e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, o Senhor pela terceira vez se retira para orar, e eles pela terceira vez, por causa do peso dos olhos, do cansaço ali físico e espiritual, eles voltaram a dormir. Só que aí, quando se aproximava a Judas com a corte, né, com os soldados romanos e alguns do templo, Jesus acorda eles e diz, basta, chegou a hora. Chegou a hora de quê? O Filho do Homem já está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então eles levantaram e disse, vamos, eis aí que o traidor se aproxima. Quem era o traidor? Judas. Então você vê o reflexo da queda do homem, você vê o reflexo do sofrimento de Cristo por nossa causa, para nos dar o direito à salvação. Não foi fácil. Ah, mas a salvação é de graça. A salvação é de graça? Não, a salvação foi cara. Não teve nada de graça não, meu amigo. Não se deixa ser levado, a salvação é de graça. Não, a salvação ela nunca foi de graça. Alguém pagou o preço muito caro para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E esse alguém foi Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.